Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Muito bem, estamos com o nosso Pará Mais Agro, hoje um tema importantíssimo para todos vocês. Vamos falar hoje do cacau. E para falar de cacau, nós temos que ter especialistas na área, porque nós somos hoje um Pará privilegiado por ter uma primeira colocação. Por isso, eu trago aqui hoje para falar um pouquinho desse tema, aliás, não só do preço, do cultivo, mas também dos problemas que nós podemos enfrentar com uma doença que hoje prejudica muito o setor. E isso, quem vai falar são os especialistas. Estou aqui primeiro, vamos trazer aqui ela que é a Maria Gorete Gomes, presidente da Câmara Setorial do Cacau do Estado do Pará e coordenadora de projetos estratégicos do Sistema FAEPA-Senar, do CNA, e representante da FAEPA no FUNCACAU. Maria Gorete, hoje nós temos um produto de qualidade, um produto competitivo. E o que é que vem hoje, portanto, trazer essa preocupação? Como é que está o nosso cacau no estado do Pará hoje? Obrigado por nós estarmos aqui para falar desse assunto que é extremamente importante para o estado, já que ocupamos o primeiro lugar na produção desse fruto. E o que nós gostaríamos de falar a respeito, como nós nos encontramos hoje no cacau no estado do Pará, eles não podia estar melhor. E garanto que com a crise do cacau no mundo, trouxe para o Brasil uma expectativa muito grande para a gente conseguir fazer com que nós tivéssemos realmente uma grande produção, porque temos demanda e nós temos também a oferta desse produto. Hoje, para você ter uma ideia, hoje na Bolsa de Nova York, a tonelada do cacau ela está em $9.350. A tonelada. Isso é um recorde, que nós já chegamos a 10 e pouco, não é isso, meninos? Mas hoje nós estamos, e esse preço nunca tinha atingido nem $2.000, e hoje nós estamos com 9.350. O cacau que é bulk, que a gente considera o cacau base, aquele que não é tão fermentado, aquele que não é tão classificado, hoje ele está na Transamazônica R$47 o quilo, que se você for fazer uma comparação do quilo desse ano, no início de uma safra, que nós estamos no início da safra do cacau no estado, porque nós operávamos ao ano passado, que nós ficávamos entre 17 e 23, imagine hoje esse quilo dessa amêndoa. Então, o que nós estamos hoje? Nós vamos produzir muito, nós temos assim, uma expectativa de uma safra muito maior do que a gente já teve ano passado. Por quê? Porque a cada ano nós aumentamos 10 hectares de 10 mil hectares de novos plantios. Então, se a cada ano você aumenta 10 mil hectares de novos plantios, nós temos quantas pessoas aí plantando mais cacau? E com esse boom do cacau hoje no mundo, que eu fico até comparando, vamos dizer, com os pecuaristas, que hoje 1 quilo de cacau é quantos quilos de carne, não é verdade? E que isso nunca tinha acontecido. É um fenômeno bom também para o nosso estado. Então, quantas pessoas não vão deixar de plantar outras coisas e tentar começar o seu plantio de cacau? Porque a gente sabe que no mundo do mercado, na economia, isso vai durar no mínimo uns 4 a 5 anos para o mundo todo, principalmente a África, ela encontrar também o caminho dela, retomar o caminho dela de produtividade. Então, como eu estava no início falando, hoje o estado do Pará passa pela melhor fase de 40 anos da questão do plantio do cacau. E falando em plantio, falando em produtividade, eu converso agora com o Admilson Brito, ele é técnico agrícola, especialista em cacau de várzea, em sistemas agroflorestais e representante da FAEPA na comitiva de combate à monilíase. Essa é uma preocupação. Você hoje trabalha mais na questão da prevenção e nos cuidados. E isso a gente tem que elevar mais ainda essa preocupação, porque um problema desse pode complicar uma safra praticamente toda, hein? Não apenas uma safra, mas toda a produção. Tudo vai de água abaixo. Pode vir, imagina que a monilíase, se chega, onde ela chega, ela pode atingir a
até 100% da produção, em média 70%. Então veja, todos esses, o Pará hoje produz em torno de 150 mil toneladas de média aí, e se de repente a doença chega nessas plantações, você tem no mínimo uma perda de em média de 70%. Né? O que se está fazendo, a partir do momento que se conheceu que essa doença chegou no país, lá na fronteira com a Colômbia e o Peru, é tentando fazer uma contenção para que ela fique por lá por um bom tempo e, junto com os órgãos de defesa agropecuária dos estados do Acre, onde ela foi primeiro identificada em 2021 e logo no ano seguinte já em Tabatinga e Pirani-Costã, né? Então se está fazendo em parceria com o governo do estado do Acre, do estado do Amazonas, o governo do Pará, investindo nessas regiões para tentar conter essa doença por lá, para que retarde no máximo a chegada dela por aqui. Enquanto ela não chega, o que se deve buscar no Pará são as condições para que a gente aprenda o que é essa doença, o que ela pode provocar, e para no dia que ela chegar, e tenho certeza que ela um dia vai chegar, tomara que seja bem longe ainda, né? Mas que a gente já esteja preparado para suportar a chegada dela e os produtores não sofrerem tanto o que ela pode causar. Ela, por exemplo, nunca chegou aqui, mas teve estados próximos que ela já chegou? Ela já está no Brasil, foi identificada primeiramente no Acre e agora no Amazonas, né? Lá na fronteira, na tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia. Mas ainda está lá, ainda está bem distante do Pará. Ainda não chegou na capital do Amazonas, por exemplo, em Manaus. Ainda está em média 2.000 quilômetros distante da capital. Longe do Pará ainda, mas temos que evitar esforços, unir forças para fazer tudo para essa doença ficar por lá, o máximo possível. E agora eu converso, já trouxe aqui a produtividade, preocupação técnica, e agora nós vamos falar com o nosso grande Paulo Albuquerque, doutor em fitopatologia, especialmente em doenças que afetam o cacau, coordenador das ações do combate à monialíase na região norte, pela região norte. Doutor, essa questão toda hoje, vocês têm se debruçado em cima desse tema, desse assunto. Há uma preocupação técnica, agora uma preocupação de estudo, para que nós não tenhamos esse problema, ou seja, prevenir em casa, para que não tenhamos problemas que já teve o Acre e agora Manaus, bem próximo da gente. Certo. Prazer aqui estar participando do programa de vocês em um tema bastante importante, que é esse da monialíase, né? Tentar esclarecer um pouco o que é a monialíase, por que toda essa preocupação, né? Então, primeiramente, falar o que é a monialíase. A monialíase é uma doença fúngica, na realidade ela não é do Brasil, ela é uma doença que ela é originária do Equador e da Colômbia, na realidade fica ali meio que na fronteira entre esses dois países, e durante muitos anos ela se desenvolveu lá. Assim como nós temos a vassoura de bruxa aqui no Brasil, e principalmente no estado do Pará, os colombianos e os equatorianos tinham monialíase lá. Então, o que dividia essas duas doenças? Era os Andes, né? Aquela cordilheira dos Andes que tem ali entre esses países, e essa doença ficou então para lá durante muitos séculos e milhares de anos, né? Bom, um belo dia alguém resolveu fazer uma estrada, e isso é normal, né? Comércio entre países, e essa doença então ela passa através de uma estrada do Equador para o Peru. Eu estou falando isso em 1988. Por que eu estou falando isso? Porque desde 1988 isso já é uma preocupação do Ministério da Agricultura, né? Por ser uma doença de um alto impacto onde ela chega, então começa um início de um programa que é esse programa que nós temos hoje, inclusive, né? De monitoramento e técnicas de controle da monialíase, para que quando ela chegasse aqui, nós já tivéssemos recursos para tentar conviver e às vezes até mesmo conter essa doença em determinadas partes, preservando as principais regiões produtoras do Brasil. Então, quem coordena esse programa, na realidade, é o Ministério da Agricultura, né? Um departamento que nós chamamos de DSV, que é ligado à
sanidade vegetal, né? Nós aqui no estado do Pará damos esse apoio ao DSV nessas ações que estão ocorrendo, muitas delas, na fronteira do país. E onde estão ocorrendo esses combates, essas contenções dessa doença, né? Como eu falei para vocês, em 88 ela chega no Peru, e aí ela se espalha em toda a fronteira nossa, todos os países da fronteira, da Venezuela até a Bolívia, passando pelo Peru, são países que têm a doença. E ela chega para a gente em 2021 no Acre, né? Mas já era feito um trabalho de monitoramento, por isso que nós encontramos ela ainda de forma muito recente, essa entrada, né? Então começa o trabalho lá no Acre, nós participamos desse trabalho, fomos convocados, porque é a nossa área, né? Eu pertenço a algo chamado CEPLAC, e dentro do Ministério é quem tem essa finalidade, né, de trabalhar com a cadeia produtiva do cacau. E aí nós fomos designados para lá com outros especialistas. Foi feito um trabalho lá de 2 anos, graças a Deus essa doença está contida lá no Acre. Nós não temos problema de avanço dessa doença. Não é que ela foi erradicada, mas uma série de medidas que estão sendo tomadas conseguimos conter. Inclusive com recursos aqui do estado do Pará. Aqui nós temos um fundo chamado FUNCACAU, né, que ele é alimentado pelos produtores do estado do Pará, e parte de recursos desse fundo foi colocado para auxiliar nesse trabalho de contenção. Nós temos que esclarecer que, se nós fizermos a contenção dessa doença na fronteira, quanto mais tempo ela demorar para chegar aqui, é melhor para o agricultor paraense. E é muito mais barato. É muito mais barato e melhor conter essa doença na fronteira, e por isso justifica esse recurso para auxiliar o governo federal ali, né, no sentido de conter lá do que trazer para cá. Bom, e aí em novembro de 2022, nós já estávamos até comemorando quase 2 anos ali de conter a doença lá, né? E aí aparece para a gente um novo foco no estado do Amazonas, e esse assim preocupa mais até do que o ar. Por que nos preocupa mais? Porque ele é em Tabatinga, na região ali do Alto Solimões. Na verdade, ali são 3 cidades, são Tabatinga, Benjamin e Atalaia, mas todos estão à margem do Rio Amazonas. A gente tem que entender que o Rio Amazonas desce ali daquela região e vai bater aqui no estado do Pará. Então, é uma grande avenida que está aberta, vamos dizer assim, claro que nós estamos tomando as medidas, mas que é muito mais provável que essa doença venha hoje do estado do Amazonas do que o próprio Acre, em função desse comércio, dessa navegação intensa entre os 2 estados, Pará e Amazonas. E o que está sendo feito hoje, já que é uma preocupação fundamental, e aqui é bom que se destaque isso aí, o Pará, com a FUNCACAU, está organizando esse investimento para o Acre, fez esse atendimento, e agora para Manaus. Isso. Ou seja, freando esses dois estados para que não venham para o Pará. Por exemplo, o que está sendo feito hoje para que isso não venha atingir aqui o Pará? Então, como eu falei para vocês, nessas regiões, quem coordena toda essa força-tarefa é o Ministério da Agricultura. Nós participamos desse processo de contenção. Essa contenção hoje ela é feita por forças-tarefas, né, com o pessoal do Ministério local e diferentes agências, não só o governo federal através do MAPA, né, com uma série de pessoas que vão para lá, inclusive eu e o Admilson já tivemos lá nessa região, né, mas também uma série de agências estaduais de defesa. Assim como nós temos a DEPARÁ aqui, né, nós temos agências estaduais também em outros estados. E são convocadas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, na realidade, são várias medidas. Passa-se pela educação sanitária, onde você esclarece aquelas comunidades em não transitar com frutos de cacau e cupuaçu, porque vocês podem estar levando, né, essa comunidade... O cupuaçu também está inserido nesse fundo. O cupuaçu também, porque essa doença é uma doença fúngica, eu acabei não explicando, mas vou voltar um pouquinho, né? Esse fungo ele ataca tanto o cacau quanto o cupuaçu, né? E o cupuaçu, a doença do cupuaçu tanto infecta o cacau como vice-versa, tá? Então, o grande disseminador dessa doença a longa distância é o homem através desses frutos infectados. Não que ele vai fazer por propósito. Nós mesmos aqui, nós temos essa cultura, né?
de pegar um fruto, de levar como presente, ou então num comércio, você está levando um fruto, você está pensando que é sadio, mas de repente ele está lá dentro, porque é uma doença que ela leva 3 meses para se manifestar. Nossa. Então a pessoa está levando aquele fruto, às vezes, com uma boa intenção, né, de pensar que está presenteando um fruto sadio, e na realidade está entregando um fruto doente. Ao perceber isso no local que chega, a pessoa quebra, está ruim, o que é que muitas vezes faz? Joga no quintal, né? E nasce. E aí aquilo ali então começa a disseminar, é um fungo, ele tem muitos poros, que são as O sementes desse vento fungo, leva, né? né? E aí o vento leva para as plantas que estão O vento em leva. volta. Né? Então esse fungo ele pode ser disseminado se nós não tivermos, não estarmos tomando essas medidas, ele pode de um dia para o outro chegar aqui. O que impede, se nós não tivermos lá, o que impede uma pessoa de entrar com um fruto de cupuaçu no avião para trazer isso para cá? É isso? Porque tem voo diário de Tabatinga para cá. Você tem navios que vêm de Tabatinga para cá. Então isso faz parte desse programa de contenção, essa fiscalização das cargas que saem tanto de barco como de avião. Temos equipes para isso lá nesse momento. É feito também a poda dos hospedeiros, não só nas áreas onde a doença está presente, mas nas áreas onde estão em torno, né, desses focos de doença, para diminuir essa incidência e a probabilidade de alguém trazer um fruto contaminado. Então eu falei aqui em 3 medidas principais, né? Uma, na educação sanitária, no sentido de que a população não traga esses frutos para cá, para essas áreas, principalmente onde não existe a doença, não só para o estado do Pará, mas para outros municípios do estado do Amazonas. A outra parte de contenção propriamente dita, onde nós entramos nessas áreas, não são só áreas rurais, tem que ser colocado isso aí também. Nas áreas urbanas nós entramos nas casas, né, com autorização das pessoas, para fazer as podas dos seus pés de cupuaçu e cacau, né? E também a parte de fiscalização. Ou seja, fiscalizar o trânsito desse material que está saindo para evitar que não saia com material contaminado. Hoje, para você ter uma ideia, está proibido a saída de frutos, né, tanto de cacau e cupuaçu, dessa região do Alto Solimões, tanto para os outros municípios do Amazonas, quanto para os outros estados do Brasil, incluído aí o Pará. Importante essa explicação, interessante. Agora vamos no ping-pong aqui com os 3, porque na verdade a explicação foi. Eu até mesmo fiquei impressionado com esse cuidado que o Pará está tendo. Está firme no combate, ajudando os estados vizinhos para que não venham para nós aqui. E é importante falar que esse transporte aéreo, o marítimo e o terrestre estão tendo fiscalizações. E dentro da fiscalização, se você parar e não estiver dentro das normas que é permitido, vamos ter problema, porque, na verdade, é uma contenção. Vamos agora aqui com a Gorete. Gorete, o produto ele tem que ser de boa qualidade. Hoje no Brasil, o cacau está em um bom momento, a Bolsa está dando um sinal que quem está tendo um bom produto está vendendo bem, e como nós somos, evidentemente, o líder, o primeiro, o nosso cacau passa a ser um pouco valorizado a mais, tem uma procura a mais. O Pará está tendo realmente esse grande cuidado para manter o seu produto e fazer uma boa venda e colocar na Bolsa para ser valorizado o nosso produto. Isso mesmo, conforme a gente já tem colocado, até o Paulo falou aqui a respeito desse cuidado que nós estamos tendo fundamentalmente com evitar quanto mais tempo a monilíase possa chegar no estado do Pará. Esse é o nosso foco principal, porque atingiria drasticamente o nosso produtor. O que aconteceria? Então, se a gente está com esse cuidado preventivo, porque mesmo ela chegando, conforme o doutor Paulo colocou aqui na mesa, que a gente peça que espere que seja bem mais para frente, mas a gente está se preparando com a questão de ter amêndoas de excelente qualidade. Isso que é o fundamental para que todo o nosso cacauicultor entenda. Hoje, ele por motivo de segurança da sua produção, que ele produz uma amêndoa tipo 1, 2 para ser classificada, não só para ele vender com melhor preço, mas para ele garantir a sua venda. Porque com a chegada da moliníase nesses 2 estados, onde já foi citado, no Acre e no Amazonas, eles só podem vender por conta de lei, porque está escrito, por conta que já foi explicado,
se o cacau deles forem beneficiados, selecionados, vendido com sacarias especiais, classificados, porque existem pouquíssimos classificadores, eu acho que no Amazonas a gente não tem nem conhecimento de quantos, mas não são muitos, que podem classificar o cacau. O cacau, para ele ser vendido numa área onde ele já passa pela questão da moliníase, ele só pode ser vendido quando ele é classificado. E para ser classificado é um curso, é uma coisa especializada para a gente poder dizer que a pessoa é classificador de cacau, tá? Então, Nós estamos livres disso, nós estamos livres. Pará está livre. O Pará ainda não tem. A classificação. Não, Pará tem a classificação de tudo. Nós temos vários, nós estamos terminando uma turma agora de 15, lá na EJO, lá em Altamira. Nós temos vários classificadores. Terminamos uma de 15 lá em Altamira, vamos começar uma agora em setembro de mais 15 classificadores aqui na EJO. Aquele foi feito em Altamira, nós já vamos fazer outro. E no final do ano passado nós demos treinamento para uns 40 técnicos do estado, que nesses outros foram para Moageiras e para cacauicultores. Aqui também em Belém vão ser convidadas empresas que trabalhem com isso, até bancos vão ser convidados, os bancos que trabalham com a questão do crédito rural, e nós também vamos convidar alguns cacauicultores do entorno do Nordeste, inclusive da Várzea, para formar classificadores. Para que isso? Para nos ajudarem no combate da moliníase. Eu gostaria de fazer uma fala aqui em cima, colaborando com o que o Paulo falou. O Funcacau, eu gostaria de colocar bem a função do Funcacau. Conforme já foi colocado, o Funcacau ele é um fundo que é proveniente da produção cacauicultora do estado, mas ele é só no Pará que tem. Não existe nenhum outro estado no Brasil que tenha um fundo voltado para o cacau. Esse fundo ele promove todo o desenvolvimento, verticalização da cadeia produtiva, assim como é uma das maiores funções do fundo trabalhar em prol do crescimento da cadeia. Tá. Se eu vou trabalhar em prol do crescimento da cadeia, eu não posso deixar de trabalhar com o combate da moliníase. Nós já gastamos aproximadamente mais de R$500 milhão do fundo para poder ajudar o estado do Acre a combater, porque eles não tinham recursos para o combate imediato, mas fomos muito ajudados, conforme todos os relatórios apresentados pelo Dr. Paulo, no sentido de que o estado do Amazonas, o estado do Acre, ele se envolveu muito na questão do combate da moliníase, tanto que em 2 anos eles já estavam só fazendo a manutenção. Tá, agora vamos pular para o Amazonas. No Amazonas, nós também estamos com recursos do fundo no combate à moliníase lá. Nós mandamos que, nos 2 estados, o MAPA autorizou o Dr. Paulo a ser o coordenador das nossas ações, das ações do Pará dentro desses 2 estados. Estamos com um pouquinho mais de problema para atuar no Amazonas, até por conta que o estado é bem maior, não é verdade, doutor Paulo? É uma imensidão de estado. Então a gente está demorando um pouco mais para ter assim um feedback até do próprio governo, no sentido do que nós podemos fazer, do que eles vão nos ajudar. Mas a gente vai caminhar, né? Isso, vamos caminhar, e nós estamos procurando chegar no consenso. Tudo isso para evitar que essa doença chegue no estado do Pará. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o fundo. O fundo, ele não só trabalha nesse sentido. Para mim, um dos maiores programas que o fundo desenvolve dentro do nosso estado é a questão da verticalização do cacau. Por que eu falo isso? Porque ele promove a internacionalização dos nossos produtos. Nós temos assim uma programação que é aprovada de um ano para o outro, para nós levarmos para todas as missões, para todos os festivais internos no estado, no Brasil, como também nós levamos cacauicultores para participarem de vários festivais internacionais. Eu vou só falar aqui para você os que ainda vão acontecer, tá? E que o Funcacau faz questão de fazer com que nossos cacauicultores participem, através das premiações que eles já receberam internas, e eles vão ser... Nós vamos ter agora
o que ainda estão faltando acontecer? De 9 a 12 de maio aconteceu o Chocolate Brasília. Agora, de 6 a 9 de junho, nós vamos com o chocolate de Minas. De 3 a 16 de junho, nós temos o chocolate Xingu, que é em Altamira. Para mim, é o maior encontro de chocolate do Brasil. Ele supera o do estado do Pará, tá? De Belém. O chocolate Xingu, que é realizado em Altamira, ele supera. Ano passado foi o maior encontro de chocolate do Brasil. E ele supera em alguns números de pessoas que vão ao Festival do Brasil. De 18 a 21 de julho, nós temos o chocolate da Bahia, que é em Ilhéus. De 15 a 18 de agosto, um chocolate em São Paulo. De 22 a 25 de agosto, um chocolate da Amazônia, que é o nosso de Belém, tá? De Belém é gigante também. De 5 a 7 de setembro, nós temos o chocolate da Bélgica. De 24 a 27 de outubro, o chocolate de Portugal. De 30 a 3 de novembro, o Salão de Chocolate de Paris, que é o maior salão de chocolate do mundo, é o de Paris. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem o quanto o Estado, ou através do fundo, ou através de outras secretarias, ela está atuando dentro da cadeia produtiva do cacau. Não é à toa que hoje nós somos o principal produtor de cacau do estado, do Brasil. Não é à toa. Isso tem 40 anos de CEPLAC, isso nesse sucesso. Tem a SEDAP, tem o fundo, todos nós trabalhamos nessa cadeia. Então, isso é extremamente importante que o público saiba, que o cacau do nosso Pará, ele é o melhor cacau sim do mundo. Ele é o melhor amêndoa. Onde nós chegamos nesses lugares para vender o nosso amêndoa, nós somos extremamente bem recebidos. Dito que, quero deixar aqui bem claro, que a melhor amêndoa do mundo, que saiu o resultado agora em fevereiro na Holanda, é de 2 produtores do Pará, todos os 2 de Medicilândia. Entenderam? Então, isso é muito importante. É o Robson e a Vitória, o nome dela. Verônica. Não. São 2 produtores de Medicilândia. A Vivian, isso mesmo, eu sei que era com V, eu não me esqueço a primeira letra. A Vivian ficou em primeiro lugar, a melhor amêndoa do mundo, não é a melhor amêndoa do Brasil, e o Robson ficou com segundo a melhor amêndoa do mundo. Então você vê nisso, né, Nonato, o quanto nós somos gigantes e a gente não pode de forma nenhuma combater a moliníase para a gente voltar. Nem vou falar que eu não gosto de falar as coisas ruins. Mas acho que seria interessante, voltando ao assunto da moliníase, né? Sim. Colocar algumas coisas bem pontuais aqui, né? Então, em se tratando de uma praga quarentenária, que a gente chama, ou seja, ela é ausente, embora ela esteja presente, mas ainda está muito perto da fronteira, ainda é uma praga que ela é de responsabilidade do Ministério, né? Então, essas ações que nós fazemos, elas vêm contribuir, né, o trabalho que o Ministério vem fazendo na fronteira. E o Pará, como a doutora Gorete falou aqui, contribui muito com esses trabalhos. Tá certo? Então, o Ministério investe bastante recursos, pessoas, recursos financeiros, mas sempre carece, né? E aí, o Pará tem se prestado, né, para muito desse trabalho. E eu queria colocar aqui, doutora Gorete, aqueles treinamentos que nós fizemos, né? Então, lembre-se que o Pará hoje é o que tem mais efetivo de técnicos treinados na moliníase no Brasil. Isso, Pará. Isso graças ao Funcacau, né? Então, naquela preocupação até mesmo de se detectar os primeiros focos aqui em 2021 no Acre, né? De se detectar os primeiros focos em 2021, o Pará já tinha mandado um efetivo para o Peru, que é um dos países onde a doença ocorre, para treinamento. Então esse pessoal foi ficar uma semana lá, na verdade foram 2 turmas, primeiro uma turma de 22 e depois uma turma de 24 alunos, todos eles técnicos, né, tanto do estado do Pará, a maior parte, 90% do estado do Pará, como também alguns técnicos do Acre, alguns técnicos do Amazonas, alguns técnicos de Roraima, que era para justamente já dar aquele treinamento às pessoas que iriam combater caso essa doença chegasse aqui. Então isso, mais uma vez, né, a FAEPA com o fundo,
CEPLAC, todos os outros parceiros que trabalham junto aqui no estado, tiveram esse insight de mandar esse pessoal para lá. Então já foram 2 cursos, nós temos interesse de mandar mais um, né? Essa aqui é a ideia de mandar mais um, para capacitar essas pessoas. Caso essa doença chegue aqui, você já tem aí essa questão das pessoas capacitadas para o treinamento, né? Bom, e nós estamos aí de braços cruzados esperando essa doença chegar, não é bem isso também não. Existe agora um projeto também aprovado pelo fundo que está sendo alocado esse recurso dentro da Depará. Outras ações já ocorreram, mas vou colocar esse especificamente que é interessante. Onde você teve um aporte de recurso, se não me engano, de quase 1.200.000. 1.200.000. É isso, né? Onde você vai fazer uma série de treinamentos dos produtores, né? Vão ser capacitados para já desenvolver metodologia, ou seja, já adaptar o seu plantio de cacau para quando a doença chegar, esse produtor já está capacitado e essa doença não seja, né, não ocorra de forma tão severa como ocorreu para outras doenças que a gente tem já notícias, né, em relação, por exemplo, a vassoura de bruxa lá na Bahia, que causou todo aquele estrago, a cigatoca negra que eu falei ainda há pouco, na bananeira, então, na banana. Então nós estamos hoje num trabalho justamente esse de prevenção, vários órgãos estão trabalhando isso, a Emater está trabalhando isso também, para que quando essa doença, o nosso produtor paraense já esteja capacitado para conviver com a doença. Porque nós não vamos erradicar. Uma vez que ela entra, nós vamos ter que conviver. E é interessante também até falar sobre esse tema, porque você às vezes, como é que funciona esse fundo? A Gorete falou que esse fundo, ela é dos produtores, pertencente aos produtores do cacau do Pará. Agora, eles investem nessas ações para evitar que problemas venham para os produtores do Pará. E, é claro, investir nos vizinhos ao lado. Agora eu falo aqui com o Admilson, nós temos 2 tipos de plantio. Tem o que é feito na várzea, que você é um conhecedor especialista, né? E tem o outro que é feito, portanto, em terra firme. 2 tipos de plantio que se faz hoje do cacau. E você vai falar um pouquinho dos desafios que os produtores de cacau têm na região da várzea aqui no estado do Pará. Só para esclarecer bem, por exemplo, esse cacau que é produzido nas várzeas, ele tem de 2 formas. A gente considera que é o cacau nativo. Cacau nativo. Aquele que deu origem a todo um processo de melhoramento genético feito pela CEPLAC e que criou-se campo de produção de semente e chegaram à mão dos produtores, principalmente no Pará, na região da Transamazônica, onde concentra-se maior percentual e maior número de produtores e maior área plantada, são cacaueiros híbridos que tiveram a origem nesse cacau de várzea. Em se tratando do Pará, nós temos 2 tipos de cacau de várzea. Tem o cacau de várzea do Tocantins e tem o cacau de várzea do Rio Amazonas. São diferentes. Os rios de água barrenta, né, é onde ocorre a maior presença dos cacauais nativos, que vem com a origem do cacau no Brasil, né? E esse cacau, ele é secular, né? Ele é secular. E a característica dos produtores é semi-extrativista. Então, a diferença que existe do cacau nativo nas várzeas para o de terra firme está no tipo de produtor. Esse que trabalha o cacau da várzea, ele é semi-extrativista, porque ele não explora o cacau comercialmente como única fonte de renda que ele tem. Ele tem o peixe, tem várias frutas nativas, Açaí. que tem tem a própria açaí, né? Então o cacau faz parte. Você vê que o cacau ele tem uma safra concentrada em aproximadamente em torno de 90 dias. 3 meses por ano é quando ele tem aquela produção de cacau. O resto do tempo ele ocupa com as suas outras atividades de um produtor semi-extrativo, que vai viver do que a floresta lhe oferece, a floresta nativa das várzeas, tanto no Tocantins quanto no Rio Amazonas, né? O Rio de Água Barrenta. O Tocantins é um rio de calha formada consideravelmente, né? A diferença é que nas ilhas há o movimento de maré e no Rio Amazonas, desde Parintins, desde Juruti, no Pará, né? A fronteira com Parintins lá,
até aqui Almeri, na entrada da Ilha do Marajó, você encontra cacauais nativos ao longo. E que esses cacauais foram se esvaindo, né, ao longo do tempo. A vassoura de bruxa lá, que é a doença mais temida pelos cacaicultores no Brasil como um todo, ela convive perfeitamente, o produtor de cacau convive perfeitamente com ela na base. Porque o próprio regime das águas, pela característica da vassoura de bruxa, controla a evolução da doença. Né? Então ela é autocontrolável. No caso da monilha, o que se sabe, a diferença é muito grande. Para você ter uma ideia, por exemplo, a vassoura de bruxa tem uma média de 2 milhões a 2 milhões e meio de esporos que um fruto pode produzir, que uma vassoura pode produzir. Né? Uma vassoura vegetativa, uma vassoura é diferente da monilha. A monilha só ataca os frutos. E a vassoura de bruxa ataca a árvore como um todo. Né? As almofadas florais, os lançamentos e o fruto. Né? Já a monilíase, um fruto é capaz de produzir 7 bilhões, até 7 bilhões de sementes, que são os esporos. Então você vê, né? E ela é disseminada ou dispersada pelo vento, nas proximidades, e pelo homem a longa distância, como disse o Dr. Paulo. Não é? Mas você imagina que ela vem caminhando lentamente, imagina uma nuvem de esporos, com 7 bilhões, ali tem aproximadamente de 30% a 40% de ativos, né, férteis, os outros se perdem, que isso é natural, não é? Mas o que isso representa dentro de uns 7 bilhões? Muito maior do que a vassoura de bruxa. A capacidade de infestação é muito maior do que a vassoura de bruxa. Então a dificuldade do produtor ribeirinho, né, para a monilíase vai ser essa. O fungo, ele tem uma sobrevivência, a da vassoura de bruxa, o próprio ambiente amazônico, o sol, a chuva, o período chuvoso, o período seco, controla essa coisa, como eu falei. Já a monilíase não. O fungo tem uma sobrevivência muito maior, em torno de 9 meses, né, em diante, em média. Então você sabe o que é isso, ele ultrapassou 2, né, um período seco e um período chuvoso, e está lá, à espera de um ponto para que ele se reproduza. Então a monilíase é muito feroz. Pode fazer. Na realidade, assim, trocando todos esses miúdos aí, né? Nós vamos ter mais problema na várzea do que na terra firme. Na várzea, a doença ela se mostra hoje mais agressiva mais na várzea do que na terra firme. firme. Então, se nós tínhamos até então, com a vassoura de bruxa, uma situação diferente, Confortável. ou seja, os produtores de várzea com uma situação confortável, porque a vassoura de bruxa realmente não é problema na várzea, não é. Eles têm perdas de fruto mais com outras doenças, como a vassoura de bruxa é muito pouco. Essa doença que está entrando aí, né, que é a monilíase, se ela chegar para as várzeas, o produtor vai ter que mudar o sistema dele. Sair da várzea. Ele não vai mais produzir como ele tem hoje, esse cacau lá, praticamente sem nenhum manejo, que é o que tem na várzea, né? Um cacau muito fechado também vai ter que mudar, ele vai ter que fazer um raleamento de sombra. Então ele vai passar a ter um sistema um pouco mais intensivo do que ele está tendo hoje. Se ele não fizer isso, ele não produz cacau, porque ele vai ter 100% de perda. Então entenda, né? Hoje a vassoura de bruxa, que é a principal doença nossa no estado do Pará, ela é mais agressiva na terra firme. Tá? Na terra firme a monilha ela é agressiva? É. Mas o produtor de terra firme em geral, ele já adota mais técnica, ele já é mais tecnificado do que o produtor de várzea. Né? E a doença da monilíase em terra firme não vai ter tanta umidade como ela tem, por exemplo, na várzea. Então ela tende a diminuir um pouco a agressividade. Claro, se você não fizer nenhum controle, você vai ter as suas perdas lá até 70%, 100% que você pode chegar. Mas se você adotar as medidas hoje, que já estão sendo inclusive ensinadas para os produtores através dessas campanhas de prevenção, uma vez que essa doença entrar e o produtor fizer o dever de casa, ele vai conseguir conviver. Ele vai chegar ali a uma perda de 10%, 7%, né, que é perfeitamente possível.
Na região norte, por exemplo, hoje, onde vocês fazem um estudo bem feito aqui na nossa região, o cacau hoje desperta como um produto de qualidade. Os produtores hoje, na sua totalidade, já têm, portanto, essa expectativa de ter uma preparação para combater essa doença? Sim, é como eu estou falando, a campanha está se intensificando. Já foram feitas várias palestras, vários trabalhos de mídias em relação à questão da monilise, mas ela tem que se intensificar. À medida que você está tendo essa aproximação, você aumenta essa questão da intensificação desse trabalho. Por que isso? Porque na realidade, se você for colocar também muita coisa na cabeça do produtor, acaba que ele Não vai entender mais não nada. faz muita coisa. E é muito difícil você colocar, às vezes, para o produtor que existe esse problema em potencial, né? O que nós temos que passar para ele, é isso que nós estamos tentando fazer, é que se ele adotar determinadas medidas, né, para controle das doenças que já estão aqui, como é o caso da vassoura de bruxa, como é o caso da potampada, né? Se ele adotar essas medidas, ele já vai ter um efeito positivo. E essas mesmas medidas que ele já está adotando para essa doença que tem aqui, vão servir para a monilise. Então, quando a monilise chegar, ela praticamente já vai ser mais uma doença que chegou, porque o produtor nosso já vai estar treinado, tá certo? Então, hoje o produtor que faz um bom controle de vassoura de bruxa e que faz um bom controle de potampada, que são as doenças que já estão presentes no estado do Pará, quando a monilise chegar, ele não vai ter tanto problema. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho, que é um outro trabalho, que é um trabalho de prevenção, né, e conscientização do produtor, que ele pode sim vencer essa doença. O maior problema nosso hoje, Ronaldo, é que a nossa semente, a nossa amêndoa de cacau não é processada aqui. A maior parte da nossa amêndoa de cacau ela é processada na Bahia. Então nós somos dependentes quase de 80%, mais ou menos isso, do processamento das amêndoas do estado do Pará serem realizadas na Bahia. Então, uma vez que essa doença chegue aqui, num primeiro momento, nós vamos ter que nos adequar a esse problema, certo? O ideal é que essas processadoras já estivessem aqui, porque... O que está faltando? Isso aí... Investimentos. Isso aí realmente não sou... A habilidade delas. Já existe outro... Elas estão todas Existe na todo Bahia, né? o processo aí, eu sei, e aí eu não posso falar pelo Estado, mas eu sei, porque eu convivo nesse meio, que o Estado do Pará está já de um grande tempo, né, tentando atrair essas empresas para cá. Temos uma, né? Uma está instalada, que é a Gencal. Ela processa hoje em torno de 18 mil toneladas. Tem uma outra que é a Oca, se eu não me Tem a engano, outra, né, que aqui aqui é na na Lideua, Lideua. e vai processar ali mais 8 Já mil processa. toneladas, mais ou menos. Então isso vai chegar em torno de 24 mil toneladas. Mas nós produzimos 150 mil toneladas. E a maior parte vai para lá. E a maior parte vai para a Bahia, onde é o processo, porque essas multinacionais, que são as grandes processadoras, estão instaladas lá. O que nós temos que fazer é processar cada vez mais aqui no estado do Pará, acabar essa dependência. Atrair alguns para cá. Ou seja, trazê-los para cá para também criar emprego aqui. Porque uma processadora aqui é também emprego para nós. Nós temos que ter todo o elo da cadeia, né, principalmente a parte de processamento aqui no estado do Pará. Eu posso colaborar um pouquinho Por com favor, você, que a nós gente estamos está em aberto terminando? aqui, né? Já. Que a gente está. Eu só queria colaborar com o Dr. Paulo no sentido de que nós começamos bem pequeninos com a questão da verticalização do cacau no estado do Pará, até ajudados pelo próprio FUNCACAU, com uma parceria também da FAEPA, né? Porque hoje a FAEPA coordena as 5 escolas e indústrias que existem no Pará de chocolate, uma em Medicilândia, outra em Altamira, uma em Tomeaçu, Castanhal, nós temos uma, e temos uma em Igarapé-Mirim. E temos também o ônibus volante. Isso tudo já é um trabalho pensando na verticalização do cacau. Hoje eu estava recebendo, vamos dizer, uma planilha de marcas de chocolate que nós já temos no Pará, que nós estamos montando esse trabalho com a comunicação, e nós já contamos lá com mais 82 marcas de chocolate, que nós nem sabemos no Pará que elas já existem. Ainda não estão todas, né, Paula? Nós estamos continuando a pedir, a solicitar para as pessoas da Transamazônicas, que nós não estamos com todas, para a gente poder montar esse catálogo de oferta de marcas de chocolate. Então, eu quero dizer
para todos que a FAEPA faz esse trabalho, hoje coordenando as 5 escolas, onde nós fazemos turmas de até 15 pessoas que nos procuram em todas as nos nossos sindicatos, aonde as escolas estão inseridas, né? Então, quem quer ser um chocolatier, é só procurar nossos sindicatos nesses 5 municípios onde estão instaladas as nossas escolas, para começarem a se aperfeiçoar. Porque, sabe, Nonato, quem nos procura já faz chocolate de panela, nem que seja o brigadeiro. Não é verdade? Já faz. Já faz. Então, era isso que eu queria colaborar também, que isso ajuda na questão de tirar toda a nossa produção para ir para a Bahia. Eu queria só também meio que finalizar, em parte, a minha fala, para também tranquilizar os produtores. Na verdade, quando a gente está falando muito aqui nessa doença, a gente tem que entender que nós estamos fazendo o nosso trabalho, né? De alertar o produtor, de preparar o produtor. É melhor você receber um problema já preparado do que você receber desavisado e cair todo nesse problema. Bom, o que eu quero dizer é que nós temos como conviver com a doença. Tá? Então, uma vez essa doença chegando aqui, nós já temos hoje tecnologia suficiente para conviver com a doença. Né? Nós não queremos que ela chegue porque quanto mais tempo nós evitarmos, menos prejuízo vai dar, porque sempre ela vai dar algum prejuízo, então quanto mais tempo ela ficar fora, melhor. Mas uma vez que ela chegue, nós temos tecnologia para conviver. Tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O negócio do cacau no estado do Pará, ele é bom e vai continuar por um bom tempo sendo bom. Né? Nós não vemos hoje no horizonte nenhuma dificuldade, né, em relação a isso, mesmo, de novo, voltando, mesmo para chegar na Mundiza, nós vamos ter como conviver. Né? Porque nós temos pessoas capacitadas, nós temos tecnologia. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, Donato, o Equador, que tem Monilhas e tem Vassoura de Bruxa, é o principal produtor de cacau na América do Sul. Né? Convive com ela. Convive com ela. Porque trabalhou como nós estamos trabalhando. Nós estamos nos preparando para a chegada dessa doença. Então nós temos certeza, e aqui eu posso afirmar, que nós vamos poder conviver. O que nós temos que fazer é retardar a entrada, é o que nós já estamos fazendo, né? E preparar o nosso produtor para que quando ela chegue, ele possa conviver. Maravilha. Bom, gente, chegamos ao final do nosso mais um podcast Pará Mais Agro. Sensacional aqui o debate. Começamos assim, começando o negócio e foi chegando no final, mais assunto. Mas não se preocupe, teremos outros programas para debater mais ainda sobre o cacau, sobre outros produtos que o Pará hoje se destaca no setor produtivo. Muito obrigado, doutor Paulo, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Obrigado também o grande Edmilson. Ok. Obrigado, Gorete. É a mulher do Funcacau, né? Aqui que está o financiamento. Aqui está o dinheiro. Aqui que está o dinheiro. Muito Aqui está a obrigada. solução, aqui está o estudo. Além de Muito ser obrigada, muito simpática, né? É a mulher da Muito chave do copo. obrigado. Muito obrigado bacana. por ter nos colocado, né, para falar sobre esse assunto que é extremamente importante para o cacau. Maravilha. Voltaremos, portanto, em outra oportunidade com mais um tema do nosso Pará Mais Agro aqui da FAEPA Senar e que estamos sempre dispostos a trazer o melhor tema para você que é produtivo. O agro, você sabe que está aqui. É mais Pará. Pará é mais agro.